Boa tarde, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito, né? Hoje, dia 11 de abril de 2026, dia de Fla-Flu, né? Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dia 11, 11ª rodada. Olha só que maravilha. Só que não, né? O jogo foi adiado para amanhã. E aí ontem eu fiz um vídeo, né, que ficou meio longo, falando de algumas coisas sobre o jogo e tal, né, de por que eu acho que, pensando na preparação física e técnica do Fluminense, o adiamento desse jogo, né, foi benéfico pro Fluminense, para as duas partidas, tanto pro jogo contra o Flamengo, quanto pro jogo contra o Deportivo Laguaira, tá? Inclusive sendo mais benéfico, né, pro Fluminense do que pro Flamengo, né, o adiamento do jogo, já que os dois times ganharam um dia a mais de treinamento, né? E isso tudo se baseia no fato que o Fluminense ganha mais um dia de treino, né, que é o sábado, né, coisa que não teria com o jogo contra, né, esse treino a mais, né, entre o jogo Fluminense e Laguaira, seria uma folga no domingo, e o Fluminense ganhou o treino de hoje, né? Por que e a folga no domingo? Cara, a folga não serve para recuperar jogador, né? Até porque muitas vezes eles fazem atividades, né, que tendem, né, a não contar, né, como descanso, porque eles não estão descansando, né? E a recuperação ativa no dia seguinte ao jogo, ela é melhor do que a recuperação passiva no dia seguinte ao jogo. E sempre depois de jogo, independente, né, o primeiro treino depois de jogo, independente de haver folga ou não, é sempre um treino regenerativo, até mesmo por causa do que eu falei, né? Ah, mas se o jogador do Fluminense sofresse uma pancada no sábado, né, ele teria o domingo e a segunda e a terça para se recuperar. Recuperação muscular é melhor ativa do que passiva. Então, é melhor do que ficar em casa, né, após o jogo e tomar uma pancada, é melhor o cara estar no clube fazendo atividade para se recuperar da pancada, né? O Fluminense tem uma atividade, pode ter uma atividade de maior intensidade no treino de hoje, né, já que jogou só na terça-feira, já que fez o regenerativo na quinta-feira, né? O Fluminense, esse treino a mais que o Fluminense está tendo, é um treino que pode ter maior intensidade do que o Flamengo, que jogou na quinta, chegou de viagem na sexta, né, jogou na quarta, chegou de viagem na quinta, fez o regenerativo na sexta. O treino do Flamengo hoje, né, não pode ser um treino intenso. Pode ser sim para os jogadores que foram poupados, né, do jogo na terça-feira, o que não muda nada. Esses caras também poderiam fazer um treino mais intenso, né, ontem, né, e tal. Então, assim, o Fluminense foi mais beneficiado do que o Flamengo, tá, com esse treino, né, e até mesmo pensando na preparação, né, para o jogo contra o Laguaira, porque a gente tem mais um treino que pode ser treinado, jogadas ensaiadas e tudo mais, né? Já falei muito disso, né? O porquê que eu vejo que o Fluminense foi mais beneficiado para os dois jogos, né, com esse adiamento, né? Concordo que do torcedor que não vai poder ir no jogo hoje de jeito nenhum, porque, né, esse torcedor de fato está sendo prejudicado, né? Mas o restante também discordo completamente, né? Já que, pensando em família, é muito melhor estar no sábado com a família, quem pode estar no sábado com a sua família, do que no domingo, né? Pensando no trabalhador brasileiro da escala 6x1, a maioria dessas pessoas folgam, né, no domingo, né? Então elas podem ir ao jogo, né, e não no sábado. Lógico, dependendo do horário que a pessoa trabalhava, a pessoa poderia ir no jogo hoje e descansar amanhã, né? É isso, né? Vejo em rede social, né, principalmente nos grupos de WhatsApp, o pessoal gritando muito, berrando muito, né, sem necessidade, né? Vejo alguns influenciadores também, né? Agora as pessoas querem bater palma pro cara que fez o primeiro VAR no Brasil, que é o Eric Faria, né? Concordo que, né, a torcida, né, tem o direito de ficar chateada, né, e ter o direito não significa ter a razão, tá, com a diretoria, né? E é aquilo, se a diretoria do Fluminense tenta peitar a transferência, né, como tem uma postagem da Aline Nastari falando, a CBF podia mudar o jogo sem o Fluminense concordar, mesmo o Fluminense tendo o mando de campo, né? O Fluminense sairia perdendo nessa queda de braço e a torcida estaria chamando todo mundo de frouxo, né? Não é para entrar em campo dando xerique também da mesma forma. Então, para mim, nada muda. Quem não quer ir no jogo não vai, né? O ideal era a nossa torcida estar lá, lotar, né, ser a maioria no estádio, né, porque a gente está na briga pelo Campeonato Brasileiro, né? E é isso, eu acho que a gente tem que apoiar a instituição fluminense e não Matheus Montenegro e Mário Bittencourt.
Mas a torcida tá arrumando desculpa desde o início do ano para não ir nos jogos. Né? Gostei muito do vídeo do Sodanense de ontem, né, deles falando sobre essa questão toda, revoltado, né? Entendo a questão de você estar puto, porque mais uma vez o Flamengo está sendo beneficiado e dessa vez por uma decisão que envolve o próprio Fluminense, né, parecer concordar com essa decisão, né? Que se não concordasse mesmo de fato, como saiu um boato do que, né, a diretoria falou para os jogadores que só tomou essa decisão porque o jogo só falou que concordava porque o jogo seria mudado de qualquer forma, né? Mas para mim isso é boato. Talvez até tentando apaziguar os ânimos pro lado de fora, já que a decisão chegou muito mal, né, em parte da mídia tricolor e boa parte da torcida, quase a torcida toda. Né, mas gostei muito, porque apesar de eles mostrarem a indignação, o quanto eles estão chateados, né, e a chateação vem de uma questão de que, pô, os caras têm sempre vantagem, né, os caras já fizeram várias coisas de errado e a gente não pode nunca estar concordando com esses caras. Isso eu aplaudo, né, o jeito que eles transmitiram isso, né, o Igor, o Vago e o Victor, né, dessa questão, dessa mágoa com essa questão, né, e o mais maneiro de tudo da live dos caras é que eles ponderaram todas as outras situações, tipo, o Fluminense pode ser sim, de fato, beneficiado pelo adiamento do jogo, por questões físicas e técnicas, né, enfim, né, ponderaram sobre né, o grande problema que é você, né, cercear pessoas que já iam mesmo para o jogo e tudo mais, né, eu achei uma das melhores lives sobre o tema, né, sobre esse tema, né? Uma das melhores não, é a melhor, né? É a live que foi do caralho, né? A melhor live que teve sobre esse tema é a live, é o vídeo da galera do Sodanense ontem. Eu acho que todo mundo deveria assistir, assim, né? Esse vídeo. Tá, aí, né, teve torcedor hoje com faixa lá em Laranjeiras, instituição, meia dúzia, né? Provavelmente de algum grupo político, né? Não vi o vídeo do Felipe Melo falando sobre, né, até porque eu acabei de saber da existência do vídeo agora, mas resolvi gravar esse, até pelo tempo de atravessar a ponte e descer a ponte, né, enfim, né, é isso, né, espero que o Fluminense ganhe bem, né, do Flamengo no domingo, que é isso que a gente precisa. Espero que a torcida do Fluminense, como já saiu já a nota das organizadas, tem que estar lá, lotar a sua parte do estádio, né, para empurrar o time rumo à vitória. Né, se a gente não apoiar o time, quem é que vai apoiar? Né, já falei demais disso, chega. Né, ontem tivemos uma notícia infeliz, né, pensei em várias piadas sobre a notícia e o adiamento do jogo, né, que o Germancano teve uma lesão, né, no reto, se eu não me engano, no reto femoral da coxa, né, grau 2 e provavelmente só volta no meio do ano. O Fluminense tem recuperado os jogadores antes, mas acho difícil ele voltar aí em 2 meses, né, já que depois do final de maio a gente para a Copa do Mundo, né? E sabe o que me chateia, né? Algumas coisas assim, né? O próprio Mário Bittencourt elogiou, né, o Germancano na última vitória do Fluminense depois contra o Corinthians. Eu acho que foi que o Fluminense não solta mais bastidores de empate, né? Falando do empenho que ele vem tendo, né, para se recuperar, para poder estar em campo, para poder estar jogando bola. Então o Germancano parece um cara que não faz corpo mole dentro do Fluminense, né? E aí você vê que o cara está se dedicando, ele está tentando, vai conseguir e quer conseguir estar em campo, né, jogar o futebol dele, né? O que me incomoda é ele estar fazendo isso não, né? Fiquei meio abalado com essa lesão dele, porque eu achava que ele ia render alguma coisa esse ano, né? Mas acho que talvez não dê mais. Mas também me cobro por isso, pelo mesmo motivo que eu não entendo, que me deixa chateado, né? É a mídia tricolor, é torcedor tricolor, né? O torcedor, eu acho que ele vai falar qualquer coisa. O torcedor não tem, ele não pode ter, ele não precisa ter informações para opinar sobre o assunto. Lógico que o melhor é todo mundo ter informação, né, para opinar sobre algo, né, principalmente em tempos de rede social, onde a sua opinião alcança um número maior de pessoas do que se a rede social não existisse, né? Mas, enfim, o torcedor não tem essa obrigatoriedade, o torcedor tem que agir somente com o coração, né? Mas a mídia tricolor, né, que principalmente a galera que trabalha com jornalismo, a galera que é jornalista, que se coloca nesse papel de fazer jornalismo, né, deveria ter um pouquinho mais de parcimônia ao falar sobre alguns assuntos, né? E uma coisa que é comum, que a gente já escutou, né, e quando eu falo a gente já escutou, é porque é uma galera que eu sigo, né? E se eu estou reclamando aqui do posicionamento, é porque é a mesma galera que eu sigo. Se eu sigo, se eu vejo os vídeos das pessoas, é porque eu gosto, né? A galera que eu não gosto do Fluminense, eu não vejo nada, né? Eu não consumo.
E essa mesma galera, outros jogadores que tiveram lesões de joelho e que demoraram, né, lesões sérias de joelho, como foi a do Cano, né, que o Cano já tem um problema e aí ficou 5 meses se recuperando, é que toda vez que o jogador para muito tempo por determinada lesão, né, o risco de ele ter uma lesão muscular depois é maior. E é o que o Germancano teve. Né? Eu acho que o grande problema do Germancano, talvez, foi uma falta de informação, né, de que a lesão do Germancano desse ano era a lesão do ano passado. Né? O Germancano é relacionado para o jogo contra o Vasco e nem entra em campo porque ele estava indo para o sacrifício. Eu acho que ele deveria ter entrado em campo, já que a gente foi eliminado. Meu irmão, se ele foi no sacrifício para o banco, ele tem que entrar em campo no sacrifício. Tá? O Zubeldia deveria ter botado ele, não é ele falar, vou entrar, né? Até porque eu acho que ele não entrou porque ele não foi colocado no jogo. Tem que ter, é o cara que tinha que colocar. O jogo estava uma merda, a gente estava sendo eliminado. O cara que a gente tinha no banco, que para mim podia fazer alguma coisa de diferente, é o Germancano machucado. Né? Mas não foi utilizado. Né? Voltou esse ano, eu acho que ele não volta mal, né? Nenhum dos 3 jogos que ele entrou, se não me engano, os poucos minutos que entrou em campo, eu acho que ele não volta mal. Né? Acho que ele volta na medida do possível bem, mas infelizmente teve uma lesão muscular, que é comum quando o jogador tem uma lesão articular e fica muito tempo parado. Né? Então isso não é um sinal de que ele tem que se aposentar. Né? Mas minha cabeça diz, cara, volta. Eu não acho que ele tem que fazer o jogo de despedida na data FIFA, não. Eu acho que ele precisa de um jogo e um gol pro Fluminense para se aposentar depois, que nem o Fred teve. Né? E é isso. Né? Espero que ele se recupere mais rápido, espero que ele entre em campo antes do fim de maio e quem sabe faça uns gols e aí talvez se aposente no meio do ano. Outra coisa que me deixa puto, e aí, né, tentando linkar com o que eu falei sobre o vídeo do Mário, que fala que o cara se dedica pra caralho pra estar em campo, pra defender as nossas cores, é torcedor falando que ele não vai se aposentar porque vai mamar na teta do clube, né, até o final do contrato, porque ganha mais de não sei quantos mil reais por mês. Né? Eu acho que o Germancano não é esse tipo de jogador. Fico puto com quem compara com o Fred. Primeiro que teve, né, vi gente falando, né, e aí eu tô falando de grupo de WhatsApp, tá? Não tô falando de jornalista não, né? Falando que o Fred, eu acho que isso nem foi grupo de WhatsApp não, mas foi mensagem mandada para algum programa, né? Não é opinião de quem apresenta o programa. É que o Fred ficou 1 ano cego mamando na teta do clube. O Fred não ficou 1 ano cego, né? E aí querem comparar o caso do Fred com o caso do Germancano. O Fred tinha um problema que ele poderia ficar cego jogando futebol, tá? O Fred poderia perder a visão jogando futebol. O problema que ele tinha na visão atrapalhava ele a enxergar e ser jogador de futebol. E se ele, dependendo do choque que ele tivesse na cabeça, futebol, choque de cabeça acontece sempre, até mesmo cabecear uma bola, o Fred poderia ficar cego. Né? Então, o caso do Fred, de ele optar por se aposentar, né, não tem a ver só com que o problema que ele tinha não dava a ele condições de exercer a profissão. O problema que ele tinha poderia, se ele continua exercendo a profissão, ele poderia perder a visão. Né? Eu não trocaria dinheiro por perder a minha visão. O Cano é bem diferente. Tá? Vídeo de 14 minutos. Né? Mesmo se eu lembrar alguma coisa, eu vou deixar para lá. Né? Vou esperar um pouquinho, porque eu vou tirar 45, 50 segundos desse vídeo. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não fiz nenhum comentário sobre o empresário do Riquelme, tá tentando negociar ele, né? Tá vendo com o Fluminense um empréstimo e tal, ele tem contrato até 2030, né? Ele não tá sendo nem utilizado direito na base. E me desculpe, se o cara que subiu como sendo um grande craque, né, é levado para jogar no sub-20 e não está sendo aproveitado direito, não está brilhando nem no sub-20, tem algum problema com esse jogador. Né? E aí, se é um problema psicológico, físico ou de sacanagem, que parece que tem um pouco disso, né, pelo que a gente escuta de bastidores, né, vai dar um rolê em outro clube, ver se entrando mais vezes em campo, bota a cabeça no lugar, né? Se é Sereno Marizia sair do Rio de Janeiro, a gente sabe que faz bem quando o jogador tem esse tipo de problema. Beleza? Agora sim vou conseguir postar o vídeo com 14 minutos com 14 minutos de duração, né? E para fazer uma homenagem e tentar, né, levar boas energias para o nosso querido Germancano, faz o duplo L e saudações tricolores.